Bom, gente, hoje a gente vai falar de um problema que está crescendo muito no nosso país, está preocupando tanto quanto o suicídio, que é o feminicídio, né? Atualmente a gente está com uma média de 13 mulheres mortas por dia. Olha só o que está acontecendo. E aí eu estou recebendo muitas perguntas. Agora, essa semana mesmo teve um caso que a mídia divulgou bastante, né, daquela moça aqui na Barra da Tijuca que recebeu em casa um rapaz que ela havia conhecido na internet há 8 meses, e esse rapaz acabou batendo nela muito. Ela está internada no estado até bem deplorável. E aí comecei a receber um monte de perguntas, o que poderia estar acontecendo também, se é processo obsessivo, o porquê desse aumento. Bom, a gente vai ser muito atacada, né? A gente está nesse período de transição e a gente está mais do que careca de saber que está havendo uma guerra lá em cima. Alguns dizem que já passou, não passou, a gente ainda está no comecinho. É a guerra mesmo da galera do lado negro da força brigando contra o lado bom da força. E a mulher é, é a que traz o sagrado dentro de si, né? A maioria das pessoas mais despertas assim que me procuram são mulheres. A gente tem essa todo o nosso corpo é preparado para uma percepção maior do que a masculina, tá? Quando eu estou falando isso, eu não estou falando porque nós somos melhores, não é isso. É que a gente sabe que desde lá de trás o sagrado estava conosco. Por quê? Porque nós temos uma capacidade perceptiva maior. Nossos hormônios trabalham de forma diferente, o nosso corpo todo é configurado de forma diferente, e isso permite que a nossa conexão com as outras dimensões sejam mais fáceis. Tá? A gente tem essa facilidade maior do que o corpo masculino, devido a essa diferença hormonal, a diferença de constituição mesmo física. Então, nós vamos ser muito atacadas, né? O lado negro está atacando, e principalmente aquelas que trazem um pouco de conhecimento na bagagem. A gente vai sentir isso, a gente tem que se resguardar muito, muito mesmo. Você do nada, às vezes, sofre um ataque. Eu acho que uma das coisas mais importantes para falar sobre esse tema do feminicídio é o preconceito. Gente, até entre nós mulheres, às vezes eu vejo, eu nem leio tudo porque é deprimente. Numa reportagem dessa, você vê mulheres julgando a outra mulher que está passando pelo problema. A gente tem que se unir, ao invés de a gente ficar julgando a outra. Não dá para julgar. É lógico que a gente tem que se resguardar um pouco, mas vão acontecer cada vez mais casos que a pessoa se resguarda o máximo e acaba acontecendo. Essa moça aí, o que aconteceu com ela, ela ficou 8 meses conversando com a pessoa, né? Quem não faria o que ela fez de repente? É lógico que talvez ela abriu muita guarda. Eu não sei, parece que foi o primeiro encontro. Se for o primeiro encontro deles, a gente nunca deve fazer um tipo de encontro assim na nossa casa, né? Tem que ser num local público para conhecer melhor a pessoa. Mas às vezes a pessoa escorrega, não tem essa malícia. Então a gente não pode julgar o outro, né? A gente tem que é, entender, compreender, e principalmente as mulheres ficarem ligadas. Gente, isso acontece muito porque a gente vive numa sociedade machista. Por mais que a gente diga que não, os valores são até entre nós mulheres, a gente ainda tem muito valor machista. Então você tem que ficar ligado e não aceitar nenhum tipo de violência, sabe? Isso é muito importante. Atualmente a gente vê que as pessoas estão ficando mais tolerantes, principalmente as pessoas mais despertas, aquelas que já têm um pouquinho mais de conexão, e aí vamos falar das mulheres. Essas que já são mais despertas costumam ser um pouco mais tolerantes, porque compreendem um pouco mais, têm um pouquinho mais de percepção mesmo da lei do amor. E aí acaba se tornando muito vulnerável, né? Então não demole, olha, aqueles sinais clássicos
de violência. Não permita nenhum tipo de violência na sua vida. A gente não deve permitir a violência moral. Quando o cara começa a caluniar, calúnia, injúria, difamação, começar a colocar coisas em cima de você que você sabe que você não aceite, isso é violência também. A gente tem a própria violência física, te empurrou, te apertou, te deu um tapa, fuja desse tipo de pessoa, porque é um potencial agressor que está ali. Né? Eu sei que muitas vezes a gente acha, ele perdeu a cabeça, ou às vezes ele bebeu um pouco. Sabe, não dê esse tipo de justificativa para você por um ato desse. Passe a se amar, se respeite, não deixe que façam isso com você. Né? A gente tem vários tipos de violência, a gente tem a própria violência econômica. Quantos parceiros aí, às vezes, quebra o teu computador por ciúme que você comprou, sei lá, não deixa você trabalhar, tem parceiros que não permitem que você trabalhe, é uma violência também, né? Não deixa você comprar certas coisas, usar o seu dinheiro da forma como você gostaria de usar, ou usar o dinheiro que ele ganha e que foi um acordo entre vocês de você não trabalhar para cuidar dos filhos, mas você tem que usar o dinheiro da maneira como ele estipulou, então você não pode comprar determinadas roupas, não tem determinados objetos. Gente, isso é violência também. Tá? Isso tudo tem que ser conversado dentro de um relacionamento e caso o outro não aceite, fuja, porque a violência ela vai crescendo. Através das palavras, daqui a pouco vai partindo mesmo para a violência física e a gente tem que se resguardar, sabe? A gente é muito vulnerável a esse tipo de agressão, a esse tipo de coisa, porque a gente acha que o outro vai mudar, que é só uma fase, mas fiquem ligadas, sabe, meninas, não deem mole. Violência sexual também, tem homem, namorado que obriga às vezes a mulher a fazer coisas que não está a fim de fazer, aí ela fica com medo de perder o parceiro, acaba fazendo. Gente, tudo isso é violência, isso tudo são indícios de que pode acabar chegando num feminicídio. Sabe? Fiquem ligadas. O relacionamento tem que ser um relacionamento calcado em quê? Amizade, respeito, verdade, sinceridade. Sabe? A pessoa tem que ser uma pessoa leal, amiga, que te impulsione a você crescer. Você tem que estar com uma pessoa que seja bacana, uma pessoa que queira que você cresça, que queira que você realce, e não que te coloque para baixo. Né? E ao ponto, você começa a observar, na medida que você vai se desenvolvendo, se o outro tenta te abafar e usa de violência para te abafar, ali na frente pode dar problema, pode não dar certo, sabe? E evitar o julgamento. Gente, não tem como. Você escolhe às vezes uma pessoa, você olha, não, essa pessoa ela prega o amor, ela traz o amor no discurso, é uma pessoa bacana, aí algumas pessoas que estão ao redor dão boas referências, diz, não, é um cara legal. Aí quando você conhece a pessoa de perto, tu vê que não é nada daquilo, sabe? Que é uma pessoa que te desrespeita, que mente, e aí se você vai cobrar satisfação, ele te desmoraliza. Isso você escolhendo. Então não vamos julgá-la, nesse caso, essa moça aí, porque ela tentou um relacionamento na internet. E não tem nada a ver. Né? E outra coisa, a gente também acaba assim, a gente tem que se policiar muito o nosso estado emocional na hora de entrar num relacionamento, isso conta muito, tá? A maneira como a gente está vibrando, a gente acaba atraindo pra gente uma pessoa que tá igual ou às vezes pior ao nosso estado. Então, se você está saindo de um relacionamento onde você está muito machucada, né, onde você não tá legal, tua autoestima não tá boa, cuidado para você não acabar atraindo uma pessoa para junto de você que não está vibrando legal. Às vezes está querendo só aproveitar do teu momento de fragilidade, isso acontece de montão. Né? A pessoa percebe que você está frágil e ele não é do bem e ele vai tentar só te sugar ao máximo, tirar todo o teu conhecimento, tirar toda a tua energia, tirar até prazer sexual, seja lá o que for. A gente tem que ficar muito ligada nisso. É um período que a gente vai passar
por esse tipo de provação. Então, meninas, cuidado, sabe? Ao escolher o parceiro, esteja primeiro bem, equilibrada, se sentindo legal, que aí aquela pessoa que você vai atrair para junto de você vai ser uma pessoa que vai estar vibrando como você está. É um dos conselhos básicos que eu dou para quem nesse momento está sozinho e que está procurando um parceiro. Sabe? Eu sei que às vezes a gente sai de um relacionamento com muita dor, chateada, e aí a gente acha que encontrando um outro parceiro vai resolver o problema. E aí você só encontra mais problema. Tá? Então a gente tem que ficar ligado. Eu sinto que esse aumento todo, assim como o suicídio, tem realmente fundo espiritual. Tá? No caso de nós mulheres, o lado ruim vai tentar fazer com que a gente, todo esse nosso despertar seja abafado, porque quando a gente está também sendo atacada assim pelo nosso parceiro, você desmorona, né? Então você vai perdendo toda a tua fé, toda a tua credibilidade, essa conexão vai se dissolvendo um pouco, né? E é isso que eles querem, né? Por isso as mulheres estão sendo mortas por seus parceiros em maior quantidade. Então a gente tem que ficar ligadinho. Tem processo obsessivo, às vezes o parceiro ele está sendo realmente influenciado pela galera do mal, mas ele já traz dentro dele aquele ranço machista, aquela, sabe, a obsessão, ela potencializa aquilo que a gente traz dentro da gente. A gente dá a brecha para o camarada entrar e buzinar no ouvido. Mas a gente também tem o nosso livre-arbítrio de concordar ou não com o que está sendo soprado aqui. Então, a maioria dos casos obsessivos, os obsessores trabalham justamente com aquele lado ruim que nós trazemos dentro de nós. É assim que eles conseguem, eles potencializam, eles dão um up justamente naquela coisa ruim que você traz dentro de você. Então, se você é uma pessoa ciumenta, o cara fica aqui, ó, aquela mulher, a tua mulher não tá sendo fiel com você não, fica ligada, ela tá te passando para trás, não sei o quê. Quer dizer, o obsessor, ele tá só alimentando aquela emoção negativa que você traz, né, dentro de si. Então, esse é o trabalho que a espiritualidade ruim está fazendo em cima dos homens. Eles estão realmente instigando para que cada vez mais as mulheres despertas sejam abafadas ou até mortas. Porque quando há um desencarne assim, você imagina, mesmo uma pessoa espiritualizada, já bem conectada, né, uma pessoa que tenha uma fé forte, morrer assim, ela vai chegar do outro lado com revolta, às vezes com raiva do parceiro por ter feito aquilo, já desestruturou totalmente o despertar dela. Tá? Então a galera sabe disso, essa galera ruim sabe disso e é o que está fazendo conosco, nós mulheres. Né? Então vamos ficar ligados que eles estão trabalhando e estão trabalhando direitinho, viu? Mas a gente tem a galera forte do bem, que também está nos protegendo. Então é prece, a gente está o tempo todo ligado, faz prece, pede proteção, porque a proteção vem, sabe? Mesmo que você às vezes esteja dentro de um relacionamento que às vezes a gente está... Eu agora mesmo passei por uma que eu desconfiava que não era uma coisa legal, mas eu não tinha certeza. Então a espiritualidade toda fez de uma forma que me mostrasse que realmente aquele não era um caminho legal que eu estava seguindo. Então, mas por quê? Porque eu estou sempre em oração, pedindo que seja mostrado. A gente tem que fazer essa conexão, sabe? Que se fosse uma coisa bacana, que viesse uma coisa para mostrar mesmo que aquele caminho era o meu caminho. E se não fosse, que também surgisse alguma coisa que mostrasse que não era. Né? Mas eu acho que, assim, a gente não pode em momento algum descuidar, tá? Seja quem for que você está se relacionando, deu algum indício dessas agressões, olha que eu falei de violência moral, violência física, violência sexual, a violência psicológica também, se o camarada te humilha, te agride, né? Se ele
ele fica te manipulando. Então fica ligada nesses tipos de violência que são indícios de que a pessoa não é do bem totalmente, que tem algum tipo de problema, traz algum tipo de problema dentro dela e que pode dar um problema maior ali na frente, tá? Então, gente, é o que eu percebo, né, dentro das minhas andanças, dentro das orientações que eu recebo. Eu sei que a gente está num momento muito difícil aí para o nosso planeta, mas a gente está vencendo. Não fiquem assustados, porque o bem sempre vence o mal. Tem a luta? Tem. A luta às vezes é necessária, mas com certeza o lado bom da força está ganhando e vai ganhar essa batalha. Daqui a pouco os malzinhos estão saindo do planeta, né? Estão indo para outros orbes, estão indo para onde realmente os afins lá deles vibram, eles também vão ser atraídos por lá e o planeta vai ficar bem melhor para a gente viver aqui, tá? Então, meninas, fiquem ligadas, tá? Não deem mole, se valorizem mesmo. Não tenham medo de perder. Eu sei que às vezes a gente gosta muito da pessoa, a gente se apaixona e bate aquele medo de perder. Não tenha esse medo, não aceite nenhum tipo de violência na sua vida, tá? Você é muito valiosa, você é muito preciosa, como dizem aí, para se permitir ser violentada assim. E aí, se você não se valorizar, se você não se der esse valor, o outro lado vai perceber e vai cada vez mais abusar, tá? Então, era o que eu tinha para falar para vocês sobre feminicídio. Infelizmente está acontecendo de montão, é realidade e a gente não pode fechar os olhos para isso, tá? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.